Está começando mais um debate do Rainhas da Bola, o podcast que traz tudo sobre o futebol feminino. E sejam todos muito bem-vindos à nossa 5ª edição. Eu sou a Val Contado e antes de apresentar minhas amigas que vão debater aqui comigo sobre o nosso tema especial, eu queria lembrá-los de acessar o nosso site, futebolnaveia.com.br. Lá você vai encontrar tudo sobre futebol para todos os gostos, seja nacional, internacional, tem podcast. Agora a gente está com uma sequência de live muito bacana, então vocês entrem no site, procurem nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, ativem as notificações e fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no futebol. E agora eu vou apresentar minhas amigas. Estou aqui com a Bruna Gama. Olá. Com a Júlia Cavalheiro. Oi, gente. E com a Nicole Suman. Olá, pessoal! E aí, meninas? Algumas semanas, quando a gente estreou o podcast, né? A gente trouxe aqui a notícia dos repasses de verba cedidos pela CBF para as equipes femininas. E hoje nós temos um assunto que é pertinente e que tem um pouco a ver com esse repasse também, que eu vou apresentar. Temos também boas notícias, tá? Não vamos falar só mal de tudo hoje. Temos uma boa notícia mais para o final do episódio. Mas o primeiro tema vai ser sobre a bomba do Vitória, como diria a nossa amiga Júlia. Ai, que raiva! Júlia maravilhosa, a bomba do Vitória. E quem vai apresentar o tema pra gente hoje é a Nicole. Bom, gente, boa noite, Val, boa noite a todo mundo que está ouvindo. Bom, as meninas do Vitória denunciaram o clube porque o clube não repassou o dinheiro recebido pela CBF para a modalidade feminina. Esse foi um auxílio financeiro emergencial recebido que foi no valor de R$120 mil. Bom, esse dinheiro foi recebido pelo clube na primeira quinzena de abril de ajudar com o pagamento e a manutenção das atletas femininas durante a pandemia do novo coronavírus. Bom, a gente teve o relato de uma jogadora que não quis se identificar a um certo jornal e ela disse assim: infelizmente, essa é a nossa realidade e a gente fica com receio de dar a cara, porque a gente tem medo de ser maltratada. A situação do Vitória aí não está muito boa. E as meninas entraram com um pedido com advogados, elas disseram assim: nossos advogados enviaram uma notificação extrajudicial, mas não tivemos retornos em relação a isso. A coordenadora de esportes olímpicos e de futebol feminino do Vitória não quis dar explicações sobre essa falta, sobre esse repasse que não foi, sobre esse não repasse, né, para as meninas. Mas o diretor jurídico do clube disse que o dinheiro será repassado, mas ele não deu nenhuma previsão para que esse dinheiro seja passado para as meninas. Bom, parte desses R$120 mil repassados pela CBF, ele disse que já foi usado no futebol feminino, mas tinha uma outra parte que estava na programação para que elas recebessem em maio. Mas, por cargas d'água, alguma coisa aconteceu e provavelmente essa situação aconteceu por causa das penhoras do clube e que ele não conseguiu fazer o pagamento que restava, o saldo que restava, e não passou mais nenhuma informação sobre como esse dinheiro vai ser repassado para as meninas ou datas, não deu nenhuma data, assim. Gente, que situação, hein? E ainda teve, só para também colocar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira, que já tá ardente, o presidente do clube, Paulo Carneiro, ele deu uma entrevista para uma rádio chamada Rádio Sociedade, e ele declarou, durante essa entrevista, que o Vitória ele tem problemas muito mais graves para resolver do que o futebol feminino, e abre aspas, que eles fazem do dinheiro o que eles quiserem, porque foi um dinheiro passado ao clube. Além disso, ele falou que o Vitória tem prioridades monstruosas e criminosas e que assume as responsabilidades do que está acontecendo, e ainda falou, gente, só para vocês terem assim, a ciência do que tá, a ousadia, ele falou que tem que ter coração forte para aguentar trabalhar nesse meio do futebol. E aí que entra que eu queria saber a opinião de vocês a respeito dessa negócio todo que tá acontecendo. Olha, gente, eu vou começar aqui falando que parabéns aí pro torcedor do Vitória por aguentar este homem, porque eu realmente não aguento mais e eu nem torço pra esse time.
Sinceramente, tô esgotada, porque, gente, vergonha, realmente vergonhoso. Eu já cansei aqui de falar da situação do Vitória nas outras edições do podcast. Aliás, se você não escutou, vai escutar. Eu tô cansada, só tenho o que falar. É isso que eu tenho que falar. Eu deixo a palavra para outra pessoa. Tchau, gente. Tchau. Eu acho que, assim, ninguém estava preparado para uma pandemia, ninguém estava esperando. Mas o presidente tem que ter uma plena noção que ele está lidando com pessoas que têm vida, pessoas que dependem do dinheiro, e é uma completa falta de responsabilidade, de humanidade, ele soltar essa frase infeliz que dá a impressão de que as meninas do futebol feminino realmente não importam, assim, tanto faz, a gente tem outras coisas. A má administração dele, o que ele fez de errado, as dívidas do clube, não tem nada a ver com as meninas, não foram elas que não pagaram as contas, não foram elas que trocaram os pés pelas mãos. Então, eu achei, assim, de uma desumanidade muito grande ele tratar de um assunto de pessoas, de trabalhadoras, das meninas, de uma maneira como se fossem qualquer coisa. E aí, falando das outras edições que a gente está puxando o saco dos nossos podcasts, a gente estava falando sobre a proibição, e assim, desde sempre, as mulheres sempre desvalorizadas, é sempre esse descaso, essa falta de empatia com o trabalho delas, como se fosse qualquer coisa. É uma obrigação que colocaram que a gente tem que ter um futebol feminino, então deixa, tanto faz, sabe? Não, a gente não precisa repassar esse dinheiro. Eu fiquei muito chateada e inconformada. Realmente, completando o que a nossa colega aí falou, ninguém esperava por essa pandemia e a gente vê que muitos times estão realmente sofrendo com isso, tanto dentro do Brasil quanto fora também. E o masculino também está sofrendo, só que é muito triste ver o feminino sendo alvo desse tipo de coisa, né? Ainda mais o Vitória, você ter uma pessoa, um presidente que diz isso é muito, muito triste, né? Porque se a situação tá feia para o masculino, para o feminino, então piorou se a gente tem uma pessoa dessa na coordenação, né? É muito triste. É uma situação totalmente desagradável, né? A gente não só, tipo, ter que ver esse tipo de coisa, ter que noticiar esse tipo de coisa, ter que comentar esse tipo de atitude, esse tipo de declaração, porque, querendo ou não, ele é uma pessoa pública e declarou isso no meio público, né? As pessoas estão ouvindo. Então, parece que meio que desmerece toda a ascensão que as meninas vêm tendo, né? Desde o ano passado, estamos crescendo bastante a visibilidade do futebol feminino, não só do ano passado, acho que vem bem de antes, né? E ano passado, com a Copa do Mundo Feminina que teve transmissão, a gente potencializou isso. E tá tudo errado, sabe? Tipo, o futebol feminino também faz parte do clube, né? Do Vitória, como futebol. São atletas que estão trabalhando ali para ele, são funcionários do clube. E ele veio me dizer que tem outras prioridades para resolver. Prioridades monstruosas e criminosas, você negligenciar seus funcionários, suas atletas, é uma monstruosidade, é um ato criminoso também, entendeu? Queria que vocês falassem também sobre isso, sobre essa questão também de trabalho, sabe? Eu sempre sinto, quando eu vejo falar de futebol feminino, que nunca foi e vai demorar um pouco para ser uma prioridade na planilha de pagamentos ou na lista de assuntos. No entanto, que ele fala com uma falta de... como eu posso dizer? Ele fala de um jeito assim como se qualquer outro assunto, até pagar a grama, é mais importante do que o futebol feminino. Então, é o que você falou, assim, é muito monstruoso ele tratar com tanto desrespeito os funcionários do clube. Não faz sentido. Se ele não sabe como administrar esse dinheiro, então senta com alguém que tenha essa noção e saiba separar o dinheiro corretamente. E não sair disparando para a imprensa, eu faço o que eu quiser com esse dinheiro. Não, você não faz o que quiser com esse dinheiro, porque tem pessoas que dependem desse dinheiro e esse dinheiro tem um destino certo. Você não tem essa autoridade para falar desse jeito, sabe? Exatamente. Eu acho que... Eu não lembro quem foi que eu marquei. Acho que foi você, né, Gi? No áudio dele no Twitter, que saiu no Twitter.
Acho que foi. Gente, eu vou falar só uma frase que ele falou. Ó, abre aspas. O masculino é prioridade e ainda tenho que ouvir gente preocupada com o futebol feminino. Olha, sinceramente, a questão, como vocês bem colocaram aí, é que o auxílio da CBF teve um objetivo bem claro quando passaram para o Vitória, que era para o futebol feminino. Sinceramente, cara, se deixa um objetivo bem claro do que fazer com aquele dinheiro e você tratar como total descaso, como se fosse só mais algum auxílio para você, sei lá, mexer na estrutura do clube, é sinceramente muito irresponsável, porque, aliás, o jeito que ele falou no áudio é como se não importasse realmente, como se não se tratasse de profissionais que dependem daquilo para sobreviver, que têm vidas além do campo de futebol e que têm família, têm obrigações, têm contas a prestar, que não é só o clube que tem contas a prestar, isso é muito claro. E, sinceramente, as jogadoras nunca tiveram um contrato, na verdade, muitas não têm nem contrato, só uma alimentação ali, transporte, ou mesmo uma ajuda de custo, e agora você negar tudo o que ela já não tem é vergonhoso. Isso realmente é muito vergonhoso, porque você já tem muitas pessoas já têm uma visão de que o futebol feminino não tem um potencial para alcançar o mesmo espaço e tal. E aí, quando acontece esse tipo de coisa, realmente, tipo, pode até desmotivar as meninas. É muito triste, meninas que estão começando no futebol ou as próprias meninas do time. E aí, a gente teve a declaração da presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa da Bahia, a Olívia Santana. Ela também é deputada estadual e ela criticou essa declaração e a postura do presidente do Vitória, o Paulo Carneiro, sobre não realizar o pagamento do time feminino do Vitória, né? Ela falou assim: é inaceitável que o presidente de um dos maiores clubes de futebol do nosso estado, de forma reincidente, adote posturas declaradamente machistas e sexistas na condução do Vitória, deixando de repassar os recursos enviados para ajudar no sustento das atletas, especialmente no atual contexto da pandemia do coronavírus, menosprezando e ofendendo as mulheres e as atletas. Realmente, que a nossa colega falou aí, que é o dinheiro que as meninas dependem, tipo, precisam para viver, né? O elenco principal tem 25 atletas e as meninas que são de outras cidades, elas moram em 2 apartamentos localizados nas redondezas ali do Barradão e recebem o auxílio refeição, já que as que vivem em Salvador não têm ajuda de custo nem mesmo para o transporte. Aí, motivados por essa situação aí das jogadoras, essa triste situação, um grupo de conselheiros da Frente Vitória Popular lançou a campanha #EuApoioAsLeoas no mês passado para arrecadar recursos para destinar a equipe, para dar uma ajuda para a equipe feminina. Então, a gente vê que isso teve uma repercussão muito grande, né? Mas é realmente uma situação muito complicada e difícil de lidar, né? Realmente. E que bom que as pessoas tomaram uma iniciativa também para ajudar as meninas, né? Porque é o trabalho delas, né? Elas dependem disso para viver também, né? Todos temos contas a pagar, não seria diferente só porque elas são jogadoras de futebol. O que me deixa mais triste nessa história toda é que se fosse o masculino não estaria nessa situação. Não teria tido uma entrevista dessa, uma frase infeliz dessa, não teria todo esse descaso. Exatamente. Exatamente. Eu estava até pensando aqui, quando vocês estavam falando e tal, quando eu estava pesquisando também, que a gente vê clubes que hoje têm grande influência no futebol feminino, passando por situações muito complicadas financeiramente, mas a gente não vê o presidente sair para falar uma coisa dessas. Falar, não tenho nenhum tipo de prioridade com o futebol feminino, o que é uma prioridade é estancar a sangria no futebol masculino. Nunca, não vi. Não sei se vocês viram. Tipo, a gente aqui em São Paulo tem o exemplo do Corinthians,
que tá numa situação financeiramente complicada. Mas eu não vejo o André Sanches sair falando, não vou valorizar o futebol feminino porque eu tenho que estancar a sangria no futebol masculino, porque um monte de coisa, entendeu? E mesmo que ele pensasse dessa forma, né, porque a gente sabe que há muito machismo no futebol e que, indiretamente, mesmo que as palavras não sejam ditas, o futebol feminino é, sim, deixado de lado. Mas, pelo menos, ele teve a decência de não explanar isso. De não abrir a boca pra falar, né? Exato. E por outro lado, também a gente vê o Palmeiras que tá fazendo uma ação bem bacana com o time feminino do Palmeiras, que é recente, que é bem novo, diga-se de passagem, um time novo, e eles estão cuidando para que tanto as meninas quanto o futebol de base receba todos os suplementos que eles já recebiam antes e que eles estejam financeiramente amparados pelo clube durante essa época de paralisação, que também é um contraponto nessa balança toda, né? Aliás, Val, já que você já falou do Palmeiras aí, eu vi uma declaração do presidente do Bahia pro podcast da Globo Esporte, a Dona do Campinho, onde ele falou que eles nunca cogitaram, o Clube Bahia, no caso, colocar o time feminino na linha de frente dos cortes. E é bom lembrar que o Bahia cortou 25% dos salários do elenco masculino, mas não levou para o lado do feminino. E eu achei isso uma atitude muito legal, porque todo mundo sabe que os salários do feminino já não são altos, então cortar algo que já é baixo só prejudicaria mais esse elenco que é difícil seguir, né? É complicado. Vocês querem falar mais alguma coisa do Vitória? Eu quero. O Vitória é uma bomba. Você, torcedor do Vitória, parabéns. Palmas pra você, Vitória Guerreiro, porque ninguém aguenta mais Paulo Carneiro. Eu não aguento mais, eu nem torço pra esse time. E o Vitória é uma bomba, como eu sempre falei nesse podcast e sempre vou falar, pelo jeito, porque não tem uma atitude legal nunca nesse planeta Terra pra eu destacar aqui. Então é só isso. Pode continuar. O torcedor do Vitória não tem um minuto de paz, não tem. Não tem, gente. Tem. Nossa Senhora. E como diria a minha amiga, Vitória só tá dando derrota ultimamente. Porque, olha, eu vou te falar um negócio. Ai, Deus me livre, credo. Como a gente já puxou também o assunto do Corinthians, o Corinthians que foi campeão da Libertadores feminina ano passado, é isso, né, Bruna? Foi, né? Eu acho que foi. Porque eu lembro que eu estava fazendo minha pesquisa aqui, porque a Ferroviária foi vice. Foi o quê? Foi a vice, né? A Ferroviária foi a vice, isso. Isso, exatamente. Porque ela disputou com o Corinthians feminino, a Libertadores do ano passado, foi vice, e ganhou do Corinthians também, ano passado, o Campeonato Brasileiro, e se tornou bicampeã brasileira. Foi eleita recentemente pela Conferência Nacional de Futebol como a equipe que tem o melhor departamento feminino no Brasil. Eu tava lendo a notícia e vi que elas disputaram a premiação de melhor equipe feminina com Internacional e Corinthians, justamente. E se tornaram a equipe brasileira com o melhor departamento de futebol, que inclusive tem uma equipe que está superior em nível de competição do que a equipe masculina. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque a gente vê uma administração tão ruim vindo do Vitória e, em contraponto, a gente vê uma administração tão boa vindo da Ferroviária. Como que vocês enxergam isso, essa discrepância? Eu só queria fazer um adendo, né, que a Ferroviária, ela vem bem, assim, na administração do futebol feminino desde antes da obrigação legal. Sim. Então, desde antes de ser obrigatório que todos os times tivessem um time feminino, a Ferroviária já estava 1000 vezes na frente, já valorizando, e por isso que chegou tão forte, porque no masculino, o Ferroviário não é um time que assusta tanto, mas no feminino assusta porque vem preparando desde sempre, inclusive foi vice-campeão da Libertadores. É algo para se valorizar, sendo que não é um time que tem um nome forte como Corinthians, Palmeiras, Santos. Exatamente, é um adendo muito importante, porque você falou, é muito bem falado, que a Ferroviária vem incentivando o futebol feminino desde antes de a CBF ir lá e colocar aquilo como uma meta da confederação, entendeu? Que é uma coisa que eu bato muito na tecla, que é muito absurdo ter que precisar uma obrigatoriedade para que o time feminino exista.
é algo que eu fico com muita raiva. É Aliás, surreal, né? falando em obrigatoriedade, gente, o time do Vitória feminino, se eu não me engano, ele tinha sido desmanchado há alguns anos atrás e ele só voltou à ativa por causa dessa obrigatoriedade, tá? Não querendo falar mal do Vitória, mas já falando, tá aí a informação. Então, e na pesquisa que eu estava fazendo sobre o Ferroviária, além do time o principal ser atual campeão brasileiro, vice da Libertadores, o Sub-14, 16 e 17 também vem muito forte. Então, não é algo que eles estão pensando assim, vamos cuidar só do principal. É algo que vem desde antes. Então, eles estão preparando as meninas desde cedo para que tenham um legado futebolístico aí muito grande e um exemplo a ser seguido. Sabe que é muito bom você ter tocado nesse assunto, porque assim, a gente vê. Hoje a gente está trazendo uma discussão a respeito do futebol feminino, que é o time principal das meninas, né? Mas a gente quase também não vê ninguém falando sobre a base do futebol feminino, né? E é um negócio muito interessante, porque assim, a gente fala bastante da base do futebol masculino, né? Mas e aí, como é que as meninas entram no futebol, não é? Não tem, né? Então, e assim, eu não sei vocês, mas na escola eu não tinha esse incentivo para jogar futebol, né? Eu mal tive um incentivo para jogar, imagina jogar futebol. Uma experiência pessoal, eu joguei futsal, joguei na escola e joguei em escolinha. O que era ridículo que a gente tinha que esperar os meninos terminarem para que a gente pudesse jogar. Então já começa daí. Se sobrar um tempo, vocês jogam, entende? Então, eu estava até assistindo um documentário que fala que não tem categoria de base do feminino no Brasil. Então, a gente não é incentivada desde criança a isso, porque não é uma coisa feminina, né? Que é o que as pessoas pensam. Futebol é só para homem e se sobrar um espaço, a mulher joga. Realmente. Aliás, falando desse espaço, eu quero dar um exemplo também de experiência pessoal minha, que no meu caso, no ensino médio, as meninas tiveram que entrar em um grande debate com a organização da escola mesmo, para tirar um dia específico para apenas meninas utilizarem a quadra, porque existia muito esse negócio de se as meninas estão usando, outras meninas têm vergonha de entrar no jogo também, porque por N motivos, tipo, ser criticada pelos meninos da escola, alguma coisa assim, ou até por vergonha de não ter tanta habilidade. Mas essa habilidade vem o quê? A habilidade é uma construção. Você não nasce sabendo fazer nada e você precisa ser incentivado a fazer aquilo para você melhorar. Então, se não é ensinado desde cedo, você não vai aprender do dia para a noite. Então, é importante falar desse investimento na base, porque não existe nenhum esporte onde uma pessoa já nasce sabendo e ela, com 20 anos, está ali profissional. Não existe isso. Você precisa investir na raiz para ter um bom resultado a longo prazo. Isso que vocês falaram da escola, é muito legal vocês terem tocado nesse assunto, porque eu também passei situações parecidas enquanto eu estudava e tal. E a gente vê muito também, os meninos jogam futebol e aí as meninas jogam vôlei. E aí, isso é muito doido, né? Porque realmente não existe nenhum incentivo para as meninas. E quando as meninas, às vezes, existem algumas meninas na escola que jogam, às vezes elas são mal vistas de alguma maneira. Então é bem complicado, né? E reflete totalmente no futebol profissional, né? Sim, é porque essas meninas que jogam, que são a exceção, na verdade, elas são vistas muito como menininho, entre aspas, porque jogam um esporte de menino. Primeiro que esporte não tem gênero, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. É que torna a mulher masculina, né? Já começa pelo fato das roupas. Demorou muito para a seleção brasileira ter uma camisa feminina. Antes usava, tipo, um modelo masculino. Já começa por aí. A gente não pode nem ter um outro formato. O corpo da mulher é diferente do homem. É óbvio isso, né? Não tem explicação. Mas, assim, a gente não pode nem ter um jeito diferente. Tem que usar o mesmo padrão masculino. E aí, esse negócio da escola, eu sinto que a gente foi ensinada que nós não sabemos jogar. É como se a menina não sabe jogar, você não sabe jogar porque você nunca vai ser uma Marta ou uma Cristiane, então desiste disso.
Por isso que é importante incentivar desde sempre. Por que os meninos são incentivados a ser Pelé, Ronaldo, Neymar e a gente não pode? Exatamente. Isso quando não tem aquela história de tipo assim, separar a educação física, meninos para um lado, meninas para o outro, os meninos ficam na quadra e as meninas ficam em jogo de tabuleiro. Que palhaçada dessa, né, gente? Ai, isso é cansativo, sinceramente, porque a gente não tem muita esperança vendo isso acontecer em escolas, que em parte é o que agrega jovem, né? Então, se as meninas que são jovens ali dentro de uma escola não jogam futebol, vão jogar onde? Deveria ser o primeiro contato que elas têm com o esporte, mas já que não tem, e já que elas têm muita vergonha por um estereótipo masculino muito forte, por um machismo muito forte ali, não tem muito o que fazer. Exatamente. E aí a gente vê em contrapartida uma equipe como a Ferroviária que investe, como a Bruna falou, investe na base feminina, que é algo importante, investe, se torna hoje a melhor equipe com departamento de futebol feminino e mostra que muitas vezes o futebol feminino não se mostra sustentável por causa das más administrações e da falta de incentivo, né? É lógico que a gente tá brigando aí para entrar, para ganhar nosso lugar ao sol como jogadoras, até como repórteres no nosso caso, né? Mas eu falo a gente porque somos todas meninas e a gente tá aqui falando futebol feminino, então a gente gosta, a gente admira. Então, eu acho que o esporte feminino tem crescido e tem trazido torcedores para junto das suas torcidas. Vocês podem pegar, por exemplo, a ação da Mariana Dantas, que ela é atleta do Flamengo. Ela fez a ação chamada Joga Junto. Vocês chegaram a ver o que é? Sim. Então, muito interessante. Ela arrastou várias meninas do esporte feminino e eles conseguiram uma divulgação, um engajamento, uma repercussão absurda com isso. Então, se a Ferroviária já fazia investimentos antes e hoje é premiada por isso, porque eles tiveram a decência, a sabedoria de ver que é importante investir nesse tipo de esporte e é rentável também, né? É que eu sinto, eu até falei no último podcast que as grandes empresas e tudo mais, patrocinadores, sentem que o futebol feminino não é algo vendível, né? Não é algo que traz retorno. Então, assim, as meninas são tão menosprezadas, são tão assim, elas nunca ganham, porque elas nunca fazem isso. É tanto não, que uma hora é complicado você lutar. Tem uma hora que dá uma vontade de desistir. Então, se não tem incentivo nenhum, como que eles querem que do nada tudo dê certo? Tem que começar de algum jeito, tem que começar apoiando para que as meninas consigam ter uma esperança. Poxa, olha, tem gente acreditando em mim, vamos conseguir. É difícil lutar sozinha. Não, exatamente. E esses dias eu até estava vendo lembranças do Facebook e veio uma lembrança para mim mostrando que a Marta trouxe de volta para o Brasil o título de maior artilheiro de todas as Copas. Isso independente se for homem, se for mulher, ela trouxe de volta, né? Título de maior artilheiro das Copas para o Brasil, que antes era do Ronaldo, aí passou para ser do Close, né? Eu acho. Isso, Close. Isso. Eu sou péssima com nome, gente, minha memória é horrível. E agora, na Copa passada, a Marta marcou um gol de pênalti, acho que foi sobre a Itália, se eu não estou enganada, se não me falha a memória, e trouxe de volta esse título de artilheiro das Copas do Mundo para o solo nacional, o que é uma grande conquista. Além dela ter 6 bolas de ouro, né? E aí a gente vê as pessoas ainda falando que, tipo, o que acontece com o futebol feminino, né, gente? Nunca é o bastante. Exatamente. Nunca é o bastante. 6 vezes artilheira, mas isso não é suficiente. O que a gente tem que fazer para ser suficiente? O que a gente tem que fazer para ser ouvida? Exatamente. Essa é uma pergunta que fica no ar, entende? Porque são tão boas quanto, sabe? Às vezes até melhores. É isso. Eu queria falar, mas já que você falou, amiga. Já que é pra falar, né? Pois é. E aí, meninas? Na real, gente, não só no futebol, como em todas as profissões, eu acho que a mulher é vista sempre como algo que tem que provar o tempo todo o quanto ela é boa. Então, não importa ela já mostra que ela seja, quantos resultados e números ela dá, ela sempre tem que dar mais e mais e mais, porque ela nunca é suficiente, né? Essa é a realidade, tanto no jornalismo, como no futebol, como em qualquer outra área. E qualquer erro que
que for cometido, seja no jogo, no futebol, seja numa notícia errada, seja um gaguejo, já abre uma brecha pro comentário. Viu como ela não consegue? Viu como não dá certo? Traz aquela Parece que tudo se sensação de transforma. ridicularizada, né? Exatamente. Nicole, você ia falar alguma coisa? Eu disse que parece que, complementei o que as meninas falaram, que parece que tudo se transforma, né? Tudo fica muito pior, tudo fica... E aí sempre a desculpa é, porque é mulher, porque é mulher. Então, complicado. Gente, uma vez eu fiz uma entrevista com a Regiane Ritter, ela foi uma das pioneiras mulheres no esporte, né? No futebol, dizendo assim. E ela antigamente as coletivas eram feitas dentro dos vestiários, e ela falou que os caras não estavam nem aí, tipo, ela tinha que entrar no vestiário com os caras lá, enfim. E aí ela falou assim que ela era muito séria no que ela fazia, e ela não apostava brincadeira assim, por quê? Porque se os caras errassem, os caras erraram. Mas se ela errasse, eles já começavam a apontar o dedo, falar que é porque ela errou, porque ela estava lá no meio do esporte, e assim, é uma coisa muito, muito complicada, né, gente? Porque é surreal a gente pensar um negócio assim. A gente já tem a cobrança por ser mulher e tem a cobrança interna. Não posso errar, não posso vacilar, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser boa. E é exaustivo isso. A mulher tem que provar 3 vezes mais que consegue fazer algo que tecnicamente é masculino. Não é masculino. Não é, gente. Independente de gênero, acho que temos bons trabalhos, temos excelentes trabalhos, como é o caso da Ferroviária, e temos trabalhos ruins também, que é o caso do Vitória, né? O Vitória tá ruim em todos os aspectos, tá ruim futebol feminino, tá ruim futebol masculino, tá ruim de administração. Porque se a gente for listar a má administração do masculino, a gente tem uma lista enorme, né? Atlético, Santos, Cruzeiro e por aí vai. Sim, é impressionante isso, né? Dando um gancho, porque as meninas falaram aí e vocês acabaram de repetir agora, é muito estranho, né? Muito louco a gente ver times femininos que estão saindo tão bem em relação à administração e tudo mais, e outros, como a situação do Vitória, que estão, né, passando por isso. E aí a CBF, ela cedeu 3,7 milhões de reais para 52 times do futebol feminino, tanto da Série A1 quanto da Série A2 do Campeonato Brasileiro. E aí, a gente viu que alguns times acho que estão utilizando esse dinheiro de maneira correta para ajudar as meninas, porque a gente não viu nenhum problema em relação a isso. E aí saiu esse escândalo do Vitória, que com certeza, onde é que foi parar esse dinheiro, né? E aí, nota oficial, a CBF, que foi o órgão que cedeu esse dinheiro, ela informou que eles não podem interferir na administração das agremiações. Então, assim, eles deram dinheiro, mas fica a critério da gerência, né, de cada clube destinar o dinheiro para aquilo que eles acreditam que seja o mais correto. Mas tudo dentro do feminino, né? Que a gente viu que isso não aconteceu no Vitória. E aí um órgão tão importante quanto a CBF meio que parece que fechou os olhos, né? Para isso, que diz que não pode interferir. Mas aí depois de um escândalo desse, talvez teria que ser analisado melhor, né? Gente, é interessante você falar isso, porque assim, você vê como que são as coisas, né? A CBF, qual que é o papel dela dentro do futebol nacional, além de cuidar da seleção? Seria vigiar os clubes, ver se eles estão cumprindo as coisas direitinho, né? Mas nesse caso parece que eles fecharam os olhos. Falaram, vocês que lutem, né? Mas aí quando você vê um negócio, por exemplo, o negócio do Cruzeiro, que tinha uma dívida, eu acho, com o jogador, eu não entendi direito o rolê. Eu só sei que o Cruzeiro já começou a Série B, que nem começou, com menos 6 pontos, por causa de uma dívida. Então, se, tipo, o órgão pode interferir, o órgão, seja a FIFA, ou seja a Comebol, sei lá quem é, a CBF pode interferir nesse quesito de eu não paguei uma dívida, já começo com 6 pontos, por que no caso do dinheiro que eles repassaram para pagar as pessoas, eles fecham os olhos desse jeito? Eu acho que se eles deram esse auxílio para o objetivo, na verdade, inicialmente, era ajudar os atletas. Pra que vai falar? Pra que dar esse auxílio se ele simplesmente dá pro clube e fala, se vira aí, faz o que você quiser? Gente, então não tem por que dar auxílio, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que é muito seletivo, né, a CBF. Porque para algumas coisas
ferro e fogo, para outras passa pano. É que nem a Júlia que falou, que se foi com um objetivo, tem que ser cumprido. Essa desculpa que eles estão dando de que não podem interferir, para mim, não cola, não. Eu tô nessa também, tô nesse barco. Então, gente, no programa de hoje concluímos que o quê? O Vitória é uma bomba e não é nenhuma novidade, porque eu falo isso daqui aparentemente em toda edição que eu participo. Dá vontade, né, torcedor do Vitória, ter uma administração tão boa quanto a Ferroviária, mas você vai ficar só no cheirinho, na vontade mesmo, porque o senhor Paulo Carneiro não quer. E é isso, gente. Obrigada. E muitas bombas explodiram no episódio de hoje, mas é isso. Então é isso, gente. A gente está encerrando mais um podcast. Eu sou a Bruna Gama. Obrigada a todos que estão ouvindo. Continuem incentivando o futebol feminino e continuem ouvindo a gente. Eu sou a Júlia Cavalheiro e eu não aguento mais, mas toda edição que tiver motivo para eu falar mal de time, eu vou estar aqui. Eu sou a Nicole Suman e vamos ver se o Vitória toma um rumo aí, segue o exemplo dos outros times femininos para ver se essa situação melhora, se alguém abre o olho. E até o próximo programa, gente. Eu sou Valéria Contado. Não esqueçam de acessar o nosso site, futebolnaveia.com.br, acessar nossas redes sociais, seguir a gente, acompanhar nosso conteúdo, acompanhar nosso canal no YouTube, todos os nossos podcasts. Como a Júlia falou, quem não ouviu os primeiros, volte a algumas casas, ouça, tá muito bacana o conteúdo. Até a próxima edição, gente. Meninas, até a próxima reunião. Tchau. Tchau.